Olá, querido, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus para o seu coração. Tenho algo poderoso para trazer para a sua vida aqui hoje. Eu tenho certeza que se você prestar bastante atenção, Deus vai falar contigo hoje nessa palavra poderosa aqui, tá? Muitas vezes a gente pede para Deus, quantas vezes a gente faz pedidos, a gente quer receber de Deus algo, a gente tem a intenção, a gente precisa que algo aconteça na nossa vida e a gente, através dessa necessidade, através dessa precisão, através de querer algo de fato, a gente faz pedido, a gente vai orar. Muitas vezes quem é mais no crentez, quem é aquele crente mais velho, ou quem está mais acostumado faz campanhas, faz um período de separação de votos, tudo na intenção de receber algo da parte de Deus. Talvez você já tenha feito isso, talvez você conheça alguém que faça isso constantemente, está sempre fazendo um voto, está sempre fazendo a campanha, está sempre fazendo algo para chamar a atenção de Deus, para receber um favor, uma benevolência, uma bênção, seja ela qual for. E a verdade é que muitas vezes a gente não é atendido nesses nossos pedidos. Muitas vezes a gente clama e as coisas simplesmente não acontecem. Muitas vezes a gente ora e parece que não está acontecendo, não está dando certo. O que está errado? O que eu estou errando aonde? Qual que é o ponto que eu preciso ajustar para conseguir de fato alcançar esse favor de Deus? Então, você já se fez esse questionamento? Você já se perguntou sobre isso? Eu quero compartilhar aqui hoje com você uma palavra muito poderosa a respeito disso. E eu quero te convidar a meditar comigo nessa palavra e a extrair algumas lições valiosas aqui para que a gente entenda de uma vez por todas como pedir e como ser atendido em Deus. Como ter as nossas súplicas, as nossas petições, não só ouvidas, porque Deus ouve as nossas orações, Deus ouve os nossos pedidos, mas, acima de tudo, atendido. Vamos meditar. Em Lucas, capítulo 11, e o verso 9 a seguir diz assim: Por isso, digo a vocês, peça-lhe será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois tudo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pais, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É forte essa palavra. É possível que você já tenha lido esse texto em Lucas. É possível que você já tenha ouvido alguém ler ou alguém falar alguma coisa dessa natureza. Peça-lhe será atendido. Bata e a porta se abrirá. Não é verdade? E aí, justamente por ter esse texto registrado na palavra de Deus, surge uma série de questionamentos. Se a Bíblia está me dizendo que eu posso buscar e eu vou ser atendido, que eu posso pedir e eu vou ser respondido no meu pedido, por que então que eu passo os meus percalços da vida, os meus problemas da vida sem solução? Por que então que eu oro a Deus e eu não vejo uma resposta? Pelo contrário, né? Como diz aquele velho ditado por aí. Quanto mais eu oro, quanto mais eu rezo, né? Ditado, a assombração me parece, mais as coisas ficam difíceis, mais aperta. Mas parece que tudo acontece exatamente o contrário. Já lhe passou por isso? Vamos entender alguns conceitos aqui sobre pedir, receber, sobre orar, sobre buscar, sobre bater. É interessante, em primeiro lugar, que a gente entenda o seguinte: muitas pessoas tratam Deus, tratam Jesus como uma fada madrinha. As pessoas costumam tratar Jesus como aquele amuleto que ela vai atrás para fazer pedidos. Parece o Aladim, sabe o Aladim? Esfrega a lâmpada, qual o seu desejo? Deus não é o Aladim. Deus não é a fada madrinha. Deus não é a lâmpada mágica. Que você vai até ele sempre que pede algo,
sempre que precisa de algo. Na maioria do tempo, na maior parte do tempo, você nem lembra que Deus existe. Não, quando acorda, não tem sequer a hombridade, o caráter de agradecer a Deus pelo dia, pela noite que dormiu, pelo fôlego de vida. Mas dentro de uma demanda, dentro de uma necessidade, surgir qualquer aperto, Deus, e faz campanha, faz orações, está sempre ali naquele momento de fé inabalável. Poucos minutos depois, esquece que Deus existe. Deus não participa da sua vida ativamente. Deus não participa do seu cotidiano. E ainda assim, quer que Deus atenda os seus pedidos. Deus não é fada madrinha, Deus não é lâmpada mágica, Deus não é Aladim, nada disso. É muito importante que Jesus coloca aqui, peça e lhe será dado, e eu já vou falar sobre isso aqui, mas é muito importante que ele coloca isso num conceito muito mais, a gente entende isso mais para frente, de filho. Não apenas de um amuleto ou algo, ou alguém que eu possa chegar para pedir sempre que eu precisar de alguma coisa. Não é um banco que eu preciso de um empréstimo, vou lá no banco e faço meu empréstimo, e se meu nome está limpo, se está tudo ok, eu vou e consigo um empréstimo e não tenho satisfação com aquele banco, é menos só pagar a conta. Não, não é assim que funciona. Olha só, o que Deus deseja de nós, como seres humanos, Deus criou o ser humano nesse intuito, é relacionamento. Relacionamento. Deus não quer apenas atender o teu pedido, Deus quer atender a tua necessidade, Deus quer suprir, Deus quer ser o suprimento necessário para a sua vida. Não apenas atender os seus pedidos ali, aquele pedido que você às vezes quer porque está precisando na área da saúde, porque às vezes está precisando financeiramente, está precisando que uma porta se abra. Não, Deus não quer atender os seus pedidos. Deus vai atender os seus pedidos em troca ou em uma consequência de um relacionamento que Ele já tem com você. Percebe que esse texto fala 3 verbos aqui, muito interessante. Poderia ser um só, poderia. Peça, ele será atendido. É só pedir que tudo vai acontecer. Mas ele diz 3 coisas aqui interessantes. Ele diz, primeiro, peça. E segundo, ele diz, busque. E em terceiro, ele diz, bata a porta. São 3 situações que a gente tem aqui, que por mais que pareça que está uma complementando a outra, embora esteja assim de fato, mas cada uma tem uma conotação aqui. Quando a gente entende a respeito do pedido, a gente entende que pedir se trata sim de pedir a Deus, se trata de você falar com Deus, e pedir é muito mais relacionado à oração. Você orar a Deus, perfeito? Então pedir, ele está relacionado a você falar. Quando você fala, você está dizendo, você só fala com alguém que tem um certo relacionamento. Então o primeiro ponto aqui é pedir. Você pode pedir, não tem problema, você pode pedir quantas vezes você quiser. Agora, o segundo ponto é muito interessante. A Bíblia fala sobre buscar. E aqui tem 2 características interessantes sobre pedir e sobre buscar. Quando a gente entende que pedir, eu falo, eu abro a boca, peço, mas buscar é algo mais profundo. E dentro do contexto de buscar, a gente entende aqui exatamente essa questão do relacionamento que Deus quer ter com o ser humano. No livro de Isaías, a Bíblia diz o seguinte, buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Entende que Deus quer, além de que você o peça, Deus quer que você tenha relacionamento, intimidade, busque a Ele, não o favor dele. O favor dele virá como consequência para a sua vida. O favor dele, ele faz questão de abençoar os seus. Salmo dizia, o salmista já disse, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus supre. No livro de Mateus também diz, Deus supre todas as coisas. Buscai, olha só o buscai aparecendo. Mateus 8, se não me engano, Mateus fala, buscai, 8:33, se eu não estou enganado. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então pedir, eu vou e peço, eu vou e falo, eu posso falar isso uma vez e está tudo em paz, mas buscar exige relacionamento, exige intimidade, exige vida com Deus. Tem um filme que está bem famoso aí, muito bonito, e eu recomendo que você assista, por sinal. E num trecho desse filme, a moça vai e diz como uma resposta, numa conversa entre mulheres, ela diz a oração, ela diz algo lindo. A oração
precisa ser, ela não pode ser o step da nossa vida. Não pode ser aquilo que fica no porta-mala que você só usa quando precisa. A oração precisa ser o volante que você segura e guia a sua vida pautada na oração, pautada no clamor, pautada nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus. Porque se Deus fosse apenas atender os nossos pedidos, seria cômodo demais. Mas Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Importa que assim o adore, adore de verdade. Não apenas para receber, não apenas em troca de um favor, em troca de uma benevolência, em troca de um milagre especial, seja em qual hora for. Deus tem poder para suprir todas as suas necessidades, atender todas as suas demandas, independentemente da área. Mas o que Ele deseja é relacionamento com o ser humano. É ser o seu amigo, é ser o seu pai, é ser o seu ajudador, é ser aquela pessoa que você mais conta em todos os momentos. Está feliz? Deus, eu estou feliz. Jesus, eu estou feliz. Eu estou triste. Jesus, eu estou triste. Tenha relacionamento com Ele. Queira Ele antes de querer as bênçãos dEle. Queira proximidade com Ele antes de querer apenas as bênçãos dEle. E esse é um grande segredo, esse é um segredo muito importante. Eu não conheço ninguém, biblicamente falando, que teve uma vida com Deus, que não recebeu o favor de Deus em todas as suas áreas, em toda a sua vida como um todo. E a terceira característica aqui desse ponto é: bata a porta. Bata a porta. Bater a porta, você nunca vai bater a porta uma única vez. É interessante quando você chega na casa de alguém que você bate a porta, você bate uma vez, você bate 2 vezes, você bate 3 vezes, até aquela pessoa responder. Ou até você chegar à conclusão de que ele de fato não tem em casa. Mas na maioria das vezes, você bate a porta várias vezes. Isso nos remete a continuar, a insistir. Eu já fiz o meu pedido, eu tenho uma vida com Deus, eu estou orando sempre, eu tenho uma vida de oração, buscando a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Mas eu continuo pedindo, eu insisto nisso. Deus, eu não quero cobrar, mas o Senhor sabe a minha necessidade, atende a minha necessidade. Então eu peço, eu tenho um relacionamento, eu tenho uma vida com Ele de oração, mas eu insisto, eu continuo falando, falo hoje, eu falo amanhã, eu falo depois. A respeito da minha petição, a respeito da minha necessidade, Deus vai me atender. 3 características em relação a isso. Agora, se esse é uma fórmula, por assim digamos, se essa é uma maneira, por que às vezes a gente pede e não recebe? A Bíblia fala sobre isso. Porque você pode cumprir esses pré-requisitos e não receber. E ainda assim não ser abençoado dentro do que você precisa. E por quê? A Bíblia diz que a gente pede e não recebe. A própria Bíblia, não nesse texto, mas em outros. Porque a gente pede e não recebe, porque pede mal. E aqui está um grande problema, aqui está eu diria, um empecilho, algo que atrasa a vitória de Deus para a nossa vida. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado. Pede e não recebe porque pede mal. Como peço mal? Na maioria das vezes, os nossos pedidos a Deus são pedidos egoístas. São pedidos que visam apenas o nosso próprio bem-estar. Tem gente que pede a Deus para prosperar. Ah, Deus, eu quero prosperar, eu quero ficar rico, mas a intenção do coração é ostentar um carrão nas redes sociais, é mostrar para aquele inimigo, para aquele que pisoteou nela, que humilhou ela, que ele está por cima agora. Intenção errada. Objetivo errado. Como Deus vai abençoar alguém para que mostre para os outros que ele venceu, que ele está por cima, que agora ele está podendo, que, tá vendo, você pisou, mas Deus me colocou entre os grandes. Objetivo de exaltação, de autopromoção. Deus não habita nisso. A própria Bíblia fala para isso, porque tem gente que pede com pensamentos egoístas, com pensamento em si mesmos. E aí, a gente entende que às vezes esses pensamentos egoístas não chegam nem a tanto assim, mas apenas é um pensamento que envolve apenas a minha intenção. Deixa eu te dar um exemplo bíblico disso. A Bíblia fala sobre a oração de Ana. Ana, ela orava a Deus insistentemente durante anos. Ana tinha relacionamento com Deus. Ela pedia, ela tinha relacionamento e ela estava insistentemente, todos os anos. A Bíblia diz que Ana, junto com seu esposo, descia para o templo, para orar no templo. E naquela oração que ela fazia, ela sempre pedia a Deus o filho. Ela estava ali.
Ela estava pedindo, ela estava continuando insistindo, mas o pensamento dela era para ela. Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. Orava a Deus, tudo certo, tudo errado, não está tudo perfeito, mas orava pensando apenas nela. Teve um dia que ela aprendeu a orar da forma correta. Teve um dia que Ana já fazia tudo certinho, mas aprendeu a ajustar o ponto que faltava na sua oração. Ana pega e diz, Deus, se o Senhor me abençoar com um filho, essa minha bênção vai glorificar o teu nome. Deus, se o Senhor me abençoar com um filho, a bênção que o Senhor vai me entregar, eu vou entregar no altar. A bênção que o Senhor vai me dar vai servir para abençoar outras pessoas e vai servir para o Senhor. O Senhor faz o que o Senhor quiser, mas eu vou disponibilizar isso para o Senhor. E aqui é a chave da resposta das nossas orações. Nós precisamos orar, falar com Deus, pedir, está tudo certo em pedir. Nós precisamos ter relacionamento com Deus, buscar a Deus. Então é uma vida contínua. Nós precisamos ser insistentes nas nossas buscas, nos nossos pedidos, nas nossas orações. Mas acima de tudo a gente precisa, isso aqui é poderoso demais, a gente precisa alinhar os nossos pedidos com a vontade de Deus. Não basta pedir para apenas satisfazer o meu ego. Isso a Bíblia nem responde. A Bíblia já diz, cara, olha, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Como pede mal? Pede para satisfazer o seu próprio ego. Para satisfazer o seu próprio intento, a sua própria intenção egoísta do coração. Agora, ao contrário disso, funciona demais. Alinha os seus pedidos à vontade de Deus. Deus, eu quero receber essa bênção, mas essa bênção é para te glorificar. Deus, eu preciso receber isso, mas isso é para exaltar o teu santo nome. Acha uma forma de você ser abençoado e que essa bênção vai glorificar o nome do Senhor. Eu tenho certeza que a porta se abrirá. Eu tenho certeza que tudo irá começar a andar na sua vida, em todos os aspectos, porque a vitória que você recebe, a bênção que você recebe, o milagre que você começa a receber, precisa ser para a glorificação do nome do Senhor. Se você olhar todas as vezes que Jesus operou um milagre, ele sempre dizia, essa doença não é para a morte, é para a glória do nome de Deus. O nome de Deus precisa ser exaltado a cada acontecimento da nossa vida. As pessoas precisam ver Jesus em tudo o que acontece na nossa vida. Nós somos o espelho que reflete isso para o mundo. É por isso que a gente precisa ser abençoado. É por isso que quando a gente ora, ou quando a gente pede uma bênção, a gente precisa e quer receber, precisamos de ter essa conexão com a vontade de Deus, porque o nome dele precisa estar acima de tudo, acima de todos. É por isso que a gente precisa disso, porque o nome dele precisa ser adorado. Um outro ponto, a gente precisa entender é que, se você olhar o texto, a gente percebe que Jesus ele fala, se vocês, sendo homens maus, sabem dar coisas boas aos filhos, e aqui coisas boas me saltam os olhos, de uma forma muito interessante. Às vezes a gente está pedindo, né, e parece que acontece ao contrário. A gente quer algo, mas acontece ao contrário. E aqui está a chave. Deus sempre nos dá coisas boas. Acontece que essas coisas boas que Deus nos dá é segundo a sua perspectiva. Deus sabe o futuro, Deus sabe o amanhã. A gente quer receber algo, uma situação aqui. Mas Deus tem uma coisa muito maior para a gente na frente, que isso daqui que a gente está querendo hoje vai atrapalhar da gente alcançar. Quantas e quantas portas Deus já não fechou na sua vida, e você chorava, e você esperneava, e dizia, por que Deus? E logo depois você percebeu que aconteceu algo muito melhor. Quantos relacionamentos que Deus já tirou da sua vida, e você percebeu que aquilo ali era a cilada do cão. É verdade. Às vezes, no momento, parece que é algo absurdo, doloroso, sofrido, mas Deus sempre dá coisas boas aos seus filhos. E coisas boas não para nós, em algumas vezes. Deus dá coisas boas segundo a sua perspectiva. A Bíblia diz, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de bênção, planos de paz e não de mal. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Às vezes você está pedindo e não recebe porque o que você pede é pouco demais. É pequeno demais, é superficial demais. E o que Deus quer te entregar é algo muito maior. É algo acima daquilo que você consegue imaginar. A Bíblia diz que nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é maravilhoso. O outro ponto, para a gente já finalizar essa mensagem aqui, é que, independentemente da situação, independentemente de quanto tempo você vem pedindo a Deus, independentemente de como ou do tamanho do milagre que é para você, segundo a sua perspectiva, continue acreditando. Mantenha a fé. Muita gente não recebe as bênçãos do Senhor, porque ela até consegue ter aquela fé inabalável no começo. Ela pediu ali, está nos primeiros dias, ela está pedindo, ela está com fé. Mas aí a coisa não acontece tão rápido assim, ela começa a se esmorecer, se entristecer, e aí ela começa até mesmo a dizer que Deus não está mais ouvindo ela, que não adianta orar, que não vale a pena. Mantenha a fé. Continue acreditando. Continue persistindo. Saiba que Deus ele é poderoso. Se a gente for pegar, por exemplo, o próprio exemplo de Ana, ela não perdeu a fé. Ela continuou crendo ano após ano, mesmo estando tudo errado, mesmo as coisas não acontecendo, mesmo sendo humilhada, ela continuou acreditando. Quando ela alinhou os pedidos delas com a vontade, o pedido dela com a vontade de Deus, e manteve a fé, ela recebeu vitória. Se você for olhar todos os milagres, a grande maioria dos milagres que Jesus operou mediante a fé. Então mantenha a fé, meu amado, minha amada. Mantenha a fé. Acredite que o que Deus vai fazer na sua vida é muito maior do que você pensa, do que você anseia, mas você precisa continuar acreditando, mesmo que as coisas não estão acontecendo da maneira que você espera, ou da forma que você quer. Continua crendo. Eu sei que às vezes não é fácil a gente atravessar por situações e que o mar parece que só fica revolto. Parece que tudo dá errado. Jesus, mas eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou insistindo e nada está acontecendo. Continua tudo fechado, Jesus, mas continua crendo. A Bíblia diz que Jó, nos seus maiores momentos de dificuldade, Jó entristeceu o coração. Jó, ele chorava. Jó, a Bíblia diz que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas quando se tratava de fé em Deus, ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. Eu sei o poder que há no Deus a qual eu adoro. O Deus que eu me relaciono. E uma vez que eu entendo isso, que o Deus que eu tenho na minha vida é maior do que qualquer situação, não importa a situação que eu estou vivendo, eu sei que Ele vai agir. Uma vez que eu entendo que não importa o que eu estou vivendo, porque o meu Deus é maior, Ele tem todo o poder, não importa o que eu estou passando. Está difícil para mim, mas eu sei que os planos dele são perfeitos e são maiores. Está difícil para você, acredite. Mantenha acreditando. Não desista, não desanima. Saiba que Deus vai honrar a sua fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa manhã. Orar, agradecendo a Deus por essa palavra. E eu quero que o Espírito Santo conclua no seu coração essa palavra, te dando fé, ânimo, esperança, vigor. Você vai vencer em nome de Jesus. Pai, eu quero te adorar na manhã desse dia, por este ouvinte, por esse irmão, por essa irmã que está aqui. Deus, que o Senhor, Pai, compreenda a graça, que o teu poder venha alcançá-lo nesta manhã, nesta hora. Deus, que o Senhor venha renovar a fé desse homem, dessa mulher, que o Senhor venha reacender a chama da fé, fazendo acreditar, Pai, que o Senhor ainda é Deus sobre todas as coisas, que o Senhor ainda age sobre todas as coisas. Ele entendeu, ou ela entendeu, que precisa sim pedir ao Senhor, mas também manter relacionamento contigo e insistir nos pedidos, na oração, para receber a vitória. Ela entendeu que precisa alinhar, Deus, os pedidos dela à sua vontade. E ela entendeu que manter a fé é a coisa mais importante que ela precisa. E que a partir de hoje nada irá abalá-lo, irá abalá-la. Ela se manterá firme no Senhor.
acreditando que o Senhor é o Deus que agirá dentro da necessidade, no momento certo, na hora certa. Pode até estar difícil, mas na hora certa o Senhor irá agir e ela verá o teu poder, a tua mão estendida. Eu quero declarar agora toda sorte de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus.